Deus, glórias ao nome do Senhor. Deus está nos irmãos na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Fizemos aqui um período de oração. Agora nós vamos estar orando ao Senhor e meditando também numa palavra. Como nós já oramos, vamos meditar na palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Sabemos que tudo quanto o Senhor faz é bom, porque o propósito de Deus, o caminho de Deus, a Bíblia diz que são melhores do que os nossos, né? Louvado seja Deus. Então, às vezes, mesmo que no momento você não acha muito bom, mas o Senhor conhece o nosso futuro, aquilo que nós precisamos. 1 Pedro, irmão, vamos estar meditando aqui. Em 1 Pedro, no capítulo 4, louvado seja Deus, versículo de número 13, louvado seja Deus, e versículo de número 14. Louvado seja nosso Deus, aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. Eu pedi oração para os irmãos, acabei esquecendo orar pelo nosso pastor João, que ele mandou mensagem para ela há pouco. Disse que não podia brincar, não estava podendo tocar o pé no chão. O trabalho até para tirar o sapato do pé. E o filho do nosso Moelso também, que disse que passou quase a noite no hospital, chegou que era 3 horas da manhã. Vamos estar intercedendo por eles. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Capítulo 4 de 1 Pedro, versículo 13, versículo 14, diz assim: mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também nas revelações da sua glória vos regozijeis e alegreis. Versículo 14: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles, é ele de fato blasfemados mais, quanto a vós, ele é glorificado. Amém? Só esses 2 versículos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para tomar os assentos. Então, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, para nós fazer esse propósito, né? De buscarmos ao Senhor e de nos conscientizar a cada dia, irmãos, que tudo aquilo que nos sobrevive, a Bíblia diz que tudo concorre, né, para o bem daqueles que são chamados pelo Senhor. Então, eu lendo esse versículo, me alegrei bastante, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. E quando ele diz alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, então ele está dizendo: olha, você não deve ficar triste, você não deve desanimar, olhar para trás ou parar, mas deveis alegrar-vos de sermos participantes, né, das aflições de Cristo. Louvado seja Deus, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então, quando nós passamos com Cristo, né, passamos por dificuldade, batalha, aflições, tribulação, mas com Cristo ele está dizendo: olha, mas também na sua revelação vocês também vão participar da alegria, da glória que há também em Cristo Jesus. Então, isso nos fortalece. Isso nos fortalece. Porque quando Deus ele nos garante, irmão, isso é o Senhor nosso Deus que está garantindo isso, dizendo: olha, se vocês passarem comigo nas aflições, vocês também vão passar também a gozar dos gozos que tem. E olha, imagina, se você
Cristo, a alegria, as virtudes que há em Deus, então você vai passar mais tribulação, dizendo: olha, eu posso estar passando dificuldade agora, mas eu vou refugiar depois. Eu posso estar passando dificuldade agora, mas eu vou me alegrar depois. Então, não é um homem que está te prometendo isso, não é um governo, não é um deputado, não é um presidente que está te prometendo isso. Quem está prometendo isso é aquele que pode dar. Aonde a Bíblia diz que passa o céu e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Quando o Senhor promete, Ele garante. Louvado seja Deus. Ele diz que Ele não pode negar a si mesmo. Porque se Ele estiver negando, Ele vai negar a si mesmo, porque não existe outro além dele, não existe outro acima dele. Irmãos, quando nós começamos a pensar nisso, nós vamos ver que Deus, Ele está te prometendo algo que você pode dormir em paz, sossegado. Que se o mundo inteiro levantar contra a tua vida, mas se você está na promessa de Deus, você vai dizer: olha, eu posso estar chorando aqui agora, mas do outro lado eu vou sorrir e vou me alegrar no Senhor. Louvado seja Deus. Isso é confiar na palavra de Deus, é confiar naquilo que Deus promete, é confiar, irmãos, que o Deus que nós servimos, Ele morreu, venceu a morte, ressuscitou e está vivo para me dizer: estou aqui. Não precisa ter medo, eu estou aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu fico lembrando ali de Jó, quando ele diz: olha, mesmo que eu morra, o meu Redentor vive. Aleluia. Isso ele quer dizer que mesmo após a morte, Ele ainda pode me dar vitória. Mesmo que eu morra, Ele está vivo para fazer o que for necessário para que eu seja abençoado. Mesmo que eu não exista mais nessa terra, mas Ele está vivo para me dar a coroa da vida, da eternidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o que eu quero passar para a igreja é isso: você não está só, você não está desamparado. A tribulação não quer dizer que Deus não está com você, as lutas não quer dizer que Deus não está com você. Você passa por dificuldade, você não está sozinho. Não quer dizer que Deus não está com você, porque às vezes nas aflições as pessoas dizem: mas Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando, Senhor. Às vezes eles falam: mas Senhor, parece que o Senhor não está me ouvindo. Eu já clamei, já chorei, já busquei, e parece que o Senhor não está me ouvindo. O Senhor está dizendo: olha, se não passar comigo, a tristeza, a alegria vai vir. Se você passar comigo nas aflições, você for participando da minha trajetória, você vai ser participando também da minha glória. Louvado seja Deus. Se não negarmos o meu nome na terra, você vai reinar comigo no céu. Aleluia. Essas são promessas que é viva, não é passageira. São promessas vivas que se cumprem. Louvado seja Deus. Quando ele diz no livro de São João, diz: olha, eu vou vos preparar lugar. Eu vou vos preparar lugar. E se eu vou preparar lugar, eu voltarei. Olha as promessas do Senhor. Eu voltarei para te levar comigo, para que aonde eu estiver, esteja aí vós também. E se você crer nisso, não tem demônio que te derrube. Se você crer nisso, não tem tribulação que faz você olhar para trás. Pode todo mundo te abandonar, mas você continua crendo, porque é a palavra. Aleluia. É a verdade que liberta, é a verdade que te leva para a glória. Não é simplesmente um conto de fada, não é simplesmente uma história que alguém escreveu, um estudioso que é bem
Eu estou aqui agora, estou vendo os irmãos, estou vendo toda a igreja, e ele viu amanhã melhor do que eu estou vendo aqui. Nós estamos falando Deus, que ele viu amanhã como agora. Está tudo no patente aos olhos do Senhor. É isso, irmãos, é maravilhoso. Você quer coisa melhor do que isso? Às vezes a pessoa pensa que para Deus estar com ele tem que estar bem, ele tem que estar nadando nas contas do banco lá em cima. Só os bancos ligando, oferecendo cartão, oferecendo crédito, quem está sabendo que é só a conta está cheia lá. Mas o Senhor Jesus é diferente, é quando a nossa conta está vazia, é que Ele nos oferece, aleluia, Jesus. Quanto mais nós não temos nada, mas aí Deus oferece. Tem tudo para te dar. Você quer? As coisas do Senhor são diferentes das coisas dos homens. Nós vamos louvar a Deus agora. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar a primeira oportunidade hoje, vamos dar essa honra para o nosso irmão Arthur, né? Eita Jesus! Graças a Deus está aqui nosso irmão Júnior, né? É Clóvis, né? Mas eu conheço como Júnior, vai ser Júnior mesmo. E nossa irmã Maiara, o Arthur que vai louvar também. Tem dois Arthur que louvam aí. Daqui a pouco vou te tá querendo louvar. Louvado seja Deus. E isso é a bênção do Senhor. Essas coisas estavam acabando, irmãos. Graças a Deus, Deus está vivendo novamente. Ninguém via mais crianças querendo cantar. Não via mais os adolescentes querendo louvar-se. Então o Senhor está soprando. Louvado seja Deus, levantando novamente, para que a glória em nome do Senhor seja glorificada também. Pode tomar o seu espaço aí. Senhor, igreja. Amém. Estou muito feliz de estar nessa igreja aqui louvando, adorando ao Senhor. Deus é lindo. Oh, maravilhoso. Assistamos Jesus. Você foi tirado no lugar.
te esperando no ar. Agradeço minha rica oportunidade no nome de Jesus. Graças a Deus, que Deus abençoe o nosso irmão Arthur. Continue dando lugar para Deus te usar, né? Para louvar ao Senhor. Porque nós temos que lembrar de uma coisa, irmãos. Nós temos que estar orando pelas nossas crianças, orando pelos adolescentes, pelos jovens, porque o inimigo tem trabalhado bastante para que eliminasse, né, essa vontade do jovem, da criança estar louvando, estar na casa de Deus. Por quê? Porque ele sabe, se as crianças, os jovens vão crescer na casa do Senhor, quem vai ser a igreja daqui a algum tempo? Quem vai ser a igreja? Passar daqui a um tempo, nós vamos partir, nós vamos ir embora. Então, tem que estar as crianças crescendo no nosso lugar para dar continuidade, né, na pregação da palavra. É como eu estava ouvindo um governo falando um tempo atrás, os estudiosos, né, falando assim, ó, que daqui a um tempo vai acabar a aposentadoria. Ele falou assim, tem muita gente que as pessoas mais novas que não estão pagando INSS, né? E as pessoas mais velhas quem paga as pessoas mais velhas são os mais novos, né? Se você está pagando INSS agora, você está pagando a aposentadoria das pessoas que estão velhas, que já estão aposentadas. E se não tiver mais quem paga, vai ter que acabar. Então a igreja também é mais ou menos no mesmo sentido, né? Se não tiver criança na presença de Deus, se não tiver jovem na presença de Deus, quem é a igreja do futuro? Então nós temos que estar orando e ensinando nossas crianças a adorar a Deus e servir ao Senhor, mostrar para ela, né, a verdade, porque é a verdade que liberta. Aleluia! É que faz com que elas cresçam, Senhor, na presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe nossos irmãos que estão louvando a Deus, o nosso irmãozinho Arthur, que está aí no seu louvor, dizendo, olha, você não está só. Aleluia! Você não está só. Então imagine aí o quanto o nosso aniversário vai lutar, né, para que esse negócio não continue, porque se continuar vai atrapalhar a vida dele. Então nós temos que estar com a nossa oração ali na presença de Deus, para que eles possam crescer, né, na presença de Deus, na graça do Senhor. Amém? Se vou dar mais uma oportunidade, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós somos a Patrícia, a oportunidade em nome de Jesus. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem sabia nos lugares junto à porta caminho, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzido um paralítico, trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. Fazendo um buraco, deixaram no meio em que já via o paralítico. E Jesus, vendo até deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, Senhor Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam,
atuais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Amados, esses dias eu tenho falado como a Bíblia ficou mais profunda para mim ultimamente, né, com a questão do estudo. E como é lindo ver que tudo que a ciência aprova, a gente encontra a resposta aqui. Né? E eu estava essa semana estudando sobre um assunto e me veio essa palavra, que Jesus falava assim: qual é mais fácil dizer? Perdoados são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Amados, quando Jesus fala que a gente tem que perdoar quantas vezes for necessário, é porque é verdade. E não é só questão do irmão, do próximo. A questão somos nós mesmos. Somos nós para ir para o céu e para viver bem aqui na terra. E quando Jesus fala, é mais fácil eu dizer: perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda. Sabia que a ciência hoje prova que a falta de perdão no nosso coração causa problema físico? É verdade pura. Então ouça bem a palavra como Jesus ensina. E olha para você hoje. Se você tiver alguém que você precisa perdoar, perdoa. Talvez a pessoa não mereça o teu perdão, mas nós também não merecemos o perdão de Cristo. E Ele nos perdoou. E assim nós temos que fazer para nós mesmos. Aleluia, glória a Deus. Para evitar enfermidades que são comprovadas, que hoje até o câncer, ele vem através da falta de perdão. É muito sério. Então, nós olhamos para nós mesmos. Talvez você não tenha ninguém para perdoar, mas você tem que se perdoar você mesmo. Porque às vezes nós nos culpamos tanto por erro do passado, que essa mágoa nos corrói até os dias de hoje. E Jesus morreu para levar esse fardo, para nos perdoar. Então se perdoe. Se tem algo no teu coração que necessita de perdão, perdoe. É um mandamento que o Senhor deixou. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos pecados. Aleluia, glória a Deus. Então, se perdoe e libere perdão àquele que necessita. Isso vai ser bom para a tua alma e para o teu físico. Amém? Assim agradeço a oportunidade da sua oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos fazer uma oração agora. Receberam isso agora aqui, o Lucas, filho do Vando, acho que atropelou um motoqueiro e estava esperando a ambulância chegar para socorrer. Então nós vamos orar, vamos colocar na mão do Senhor para que Deus nos faça educar em nome de Jesus. Está conversando muito bom, isso é gritar, porque nossa universidade não vem para destruir, mas o Senhor vem para dar vida. Muito interceder por eles agora em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento de oração, quero apresentar ao Senhor o Lucas, meu Pai amado, a pessoa que foi atropelada. Meu Deus, o Senhor conhece a situação de cada um deles. Pai, toma nas tuas mãos, meu Deus. Coloque ali as tuas mãos, meu Pai, porque nas tuas mãos há resultado, nas tuas mãos há providência, nas tuas mãos nós podemos confiar, Deus. Por isso nos colocamos em tuas mãos, meu Pai. Toma, Deus, toma, Pai amado, essas vidas, Deus. Guarda eles na tua presença. Repreenda, Senhor, todo mal. Repreenda, Senhor, tudo aquilo que causa desavença. Em nome de Jesus, tuas mãos, nós estamos seguros, Deus. Graças, Senhor, por tudo e confiamos em Ti, por isso nós colocamos nas tuas mãos o Lucas, ó Pai, e a pessoa que foi atropelada, Jesus. Seja a tua vontade em nome de Jesus.
Amém. E graças a Deus. Está nas mãos do Senhor. E o Senhor que tem controle de tudo, né? Louvado seja Deus. Como estava falando aqui na semana, Patrícia, a respeito do perdão, eu sempre tenho isso comigo. A pessoa que não perdoa, ele está doente. Ele está doente, ele não está 100%. Porque aquilo ali é como um ferrugem. A falta da pessoa perdoar é como se um ferrugem vai corroendo ele. Ele nunca vai dar de bom humor. Se ele tiver de bom humor, pode ter certeza que é passageiro, logo passa. Mas a pessoa que perdoa, ela está liberta, ela está livre, ela não sofre angústia, porque ela é como se haja dentro dele uma fonte que vai jorrando e que vai limpando tudo. Louvado seja Deus. Eu estava ouvindo também uma pessoa falando de uma realidade, né? É um doutor falando que realmente ele diz que a amizade, o amigo, ele até cura também. Que a pessoa tem que estar triste, angustiada, e chega um amigo que o conforta, que aquele é como se fosse uma cura. Ele começa a criar, ele falou como é que é o nome da melatonina, não sei o que lá, um negócio no cérebro, né? E aquilo ali é como se fosse uma cura, vai fortalecendo a pessoa vai realmente mudando. Louvado seja Deus. Isso aí tudo são realidades, né? Por isso que a Bíblia diz que tem amigo que é mais do que um irmão. Porque o amigo, ele tem uma ligação tão forte, porque ele parece até sente, né? Quando o outro não está bem, o próprio Espírito de Deus parece que revela, dizendo: olha, ora pelo teu amigo porque ele não está bem, vai fazer uma visita lá para o teu amigo porque ele não está bem. É uma ligação que é aprovada por Deus, por isso que há essa manifestação, né? E a pessoa que não perdoa, irmãos, nem fica perto. Não fica perto, senão vai te atingir também. Porque a pessoa que não perdoa, ele nunca está de bom humor. Pode ter certeza disso. Porque essa é uma doença que corrói a pessoa por dentro. E a pessoa que perdoa, ele está livre. Ele está liberto. A pessoa fala mal dele, pisa dele, está liberto, está livre. Ele não consegue a situação, ele não consegue atingir por causa da graça de Deus que está dentro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós, irmãos, aprendemos isso, nós aprendemos a viver. Aprendemos a viver. Não guarda nada que não presta dentro de você, não. A Bíblia diz que um cacho de uva, se tiver uma podre no meio, ela vai apodrecer nas outras. Ela vai atingir nas outras, vai encostando nas outras ali, aquela parte que está encostada, que está podre, vai ficando podre também, e assim vai perdendo o cacho inteiro. Então não guarda nada que não presta dentro de você, lança isso tudo fora e viva com libertação para a glória de Deus. Amém? Antes de eu ouvir mais o louvor, vamos ouvir nosso irmão presbítero Sidney também, em nome de Jesus. Depois vamos estar ouvindo a nossa irmã também, a Laís. Então depois, dá uma palavra, né? Não precisa de pregador. Seus irmãos, que abraçam Jesus. Amém. Queria deixar uma palavra aqui para os irmãos. Em São Mateus, né? Mateus capítulo 8, uma palavra já conhecida sobre o centurião de Cafarnaum, né? E diz aqui a palavra: entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra,
e o meu criado sarará. Pois também sou homem sob autoridade, e tenho soldados a minhas ordens. E digo a esse vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu criado faze isso, e ele faz. E maravilhando-se Jesus, ouvindo isso, disse: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Amém? Somente até aqui. Irmãos, é uma coisa interessante quando a gente estuda a palavra, como a irmã falou, e a gente começa a descobrir algumas coisas, vamos dizer assim, no detalhe. Por que esse homem falou para Jesus isso? Ele chamou Jesus para curar o seu criado. Eu acredito, como ele mesmo disse aqui na palavra, ele era um homem que ele tinha diversos criados. Ele era um homem que ele tinha diversos soldados, porque ele era um centurião, e um centurião é uma espécie, vamos dizer, de sargento. Ele comanda um certo grupo. E além de todos aqueles que ele tinha ali sob o seu comando, ele tinha algumas pessoas que eram mais chegadas. Aquelas pessoas que de repente, vamos dizer, seriam seu braço direito, seriam as pessoas que cuidavam da casa dele, que cuidavam dos negócios dele. Umas pessoas mais, vamos dizer, mais próximas. E ali, eu acredito que ele ouvindo já falar de Jesus, de ver o que Jesus tinha feito, escutando uma coisa aqui, outra ali. Ele não era judeu, ele era romano, porque ele era um centurião de Roma, ele comandava exércitos, ele era um homem de repente experimentado na guerra, mas ele escuta Jesus, ele ouve falar de Jesus, ele começa a ver o que Jesus faz, e aquilo chama a sua atenção, e ele fala: não, eu tenho lá um amigo meu, eu tenho lá uma pessoa que eu gosto muito, que está com um certo problema. Eu acho que se eu chegar nesse homem, quem sabe ele não me escuta, quem sabe eu falo com ele e ele não me ouve, quem sabe ele não cura o meu cérebro. Mas ali ele vai a Jesus com todo o respeito, com toda a reverência, com toda a humildade. E quando ele falou para Jesus: olha, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, não quer dizer que ele estava com vergonha de levar Jesus na casa dele. Quem sabe a empregada não passou pano, quem sabe não tirou a poeira dos móveis. Não é nada disso, é porque aquele homem já observava a lei e ele sabia que era proibido na lei de Moisés que um judeu entrasse na casa de um romano. Então ali ele queria com toda humildade pedir ao Senhor uma bênção, mas ele não queria de maneira nenhuma que o Senhor de repente se prejudicasse por fazer aquilo por ele. Bastava apenas que o Senhor falasse: olha, eu vou fazer isso por você. Ou quem sabe de repente aquele homem esperou assim: olha, será que de repente ele vai falar para mim, ó, vai de joelho, se lava no Jordão, sobe as escadarias do templo, acende uma vela, toma cuidado, põe uns paninhos, guardanapo, que aquela cera quente derretendo vai queimar sua mão. Quem sabe ele esperou que Jesus lhe dissesse alguma coisa, algum sacrifício para ele fazer, e ele estava disposto a fazer. Quem sabe ele não conhecia a história de Naamã, quando o profeta falou para ele: olha, vai no Jordão e mergulha 7 vezes. Quem sabe ele não conhecia a história já de tantos outros dentro do povo de Deus, que de certa maneira se sacrificaram de alguma maneira para conseguir uma bênção, para conseguir uma resposta. Meu Deus. Quem sabe aquele homem esperou tanta coisa, e Jesus só fala assim: eu vou contigo, e eu vou dar saúde. Irmãos, de repente ele esperou ouvir tanta coisa, mas ele talvez não esperava ouvir uma palavra dessa: eu vou contigo e darei saúde.
assim como disse o profeta Isaías, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos, quando nós nos colocamos na presença do Senhor, quando nós nos voltamos para Ele, nós temos que colocar o nosso coração nisso. Nós temos que colocar o nosso coração naquilo que nós pedimos e naquilo que nós queremos fazer pelo Senhor. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus diz daquela mulher ali no jantar em Betânia, que ela quebra aquele vaso de alabastro e ali ela unge a cabeça do Senhor, e alguns olham e falam assim: mas que desperdício. Sabe esses que falaram mais que desperdício? O seu coração estava verdadeiramente voltado para o Senhor. Mas uma coisa eu sei, aquela mulher sabia o que ela estava fazendo, por que ela estava fazendo, e ela não mediu esforço, ela não queria saber se aquilo era caro, se aquilo era barato. Ela pegou o que ela tinha de melhor e colocou na presença do Senhor. Esse homem, quando ele chega ali e ele fala com Jesus essas palavras, e quando ele diz para o mestre: mas Senhor, eu não sou digno do que o Senhor vá na minha casa, basta uma palavra sua e o meu servo sarará. Basta uma palavra sua e o meu servo sarará. Irmão, você já parou para pensar o tamanho desta fé? A fé que esse homem estava, ele sabia do que ele estava falando, ele sabia que aquele homem tinha poder, ele sabia que o que aquele homem dissesse iria acontecer, e ele não duvidava. E muitas vezes nós estamos na casa do Senhor todas as semanas, todo fim de semana buscando ao Senhor, e vem uma lutazinha só, aconteceu uma coisinha diferente, você tropeçou e machucou o dedo do pé, você já não está mais crendo naquele que você serve. Você já começa a duvidar que Deus está na sua vida. Você já começa a duvidar: será que Deus está nesse negócio comigo? E você lê na palavra e buscou confirmação, e o Senhor falou com você: olha, vai que eu estou contigo, eu estou na tua frente, eu vou te dar vitória. José tinha sonhado 2 vezes. José já estava até, vamos dizer, orgulhoso. Olha, isso vai acontecer, eu vou dominar sobre tudo. De repente o homem é lançado na cadeia, de repente o homem é açoitado, e o pior, ele olhava para ele em vez de falar: mas aonde que eu errei? Eu não fiz nada para sofrer isso. Mas ele nunca perdeu a fé. E quando o Senhor concluiu na vida dele tudo aquilo, ele entendeu que era necessário para que ele salvasse o seu povo. Eu quero dizer que tudo que você passa, tudo que você sofre com Jesus, é necessário para que alguém veja em você o brilho de Cristo. Não perca a fé, não perca a sua atitude, não perca, não desanime, não perca o ânimo na presença do Senhor, não deixe de continuar servindo ao Senhor. O Senhor tem que ser a coisa mais importante da sua vida, e enquanto não for assim, você não vai alcançar as vitórias que você tanto quer. O Senhor Jesus falou para nós não estarmos preocupados conosco, mas o Senhor Jesus sabe que eu e você queremos ter uma vida boa, uma vida próspera. O ano mais difícil daqueles dias, daqueles tempos, Isaac cavava e o povo entulhava os poços. Isaac abria outro poço e o povo entulhava os poços. Foi o ano que Isaac ficou mais vitória. Foi o ano que Isaac teve mais vitória. Foi o ano que o rei falou: olha, você precisa sair daqui. Você está mais rico do que eu sou o rei do lugar, e você já tem mais servos do que eu tenho povo. Aleluia. Isaac tinha uma coisa, ele tinha Deus na sua vida, e ele não duvidava da bênção do Senhor. Aleluia. Amém? Essa palavra do Senhor me deu assim, vai te agradecer. Em nome de Jesus, eu não vou nem falar mais nada, senão a hora não vai dar mais tempo.
de gente que disse que vinha que não deu para vir, mas parece que o negócio aqui é para nós mesmo. Aleluia. Se eu fosse não vou enterrar muito gente, vocês vão sair para tirar das bênçãos do Senhor. E não sei os irmãos, mas cada palavra, cada oportunidade que passa, só estou me alimentando. Só estou me alimentando. Quando o irmão disse assim, jamais ele esperava ouvir que Jesus, eu irei na tua casa. E eu irei, não só irei, não, irei e darei saúde. Pronto. O problema não é esse, está resolvido. E quando você procura Jesus, você só tem que ganhar, você não tem nada que perder. Amém? Nossa irmã Laís tem uma oportunidade, depois da irmã Laís, a nossa irmã Kelly vai estar louvando o Senhor, depois da irmã Kelly vai ser a nossa irmã Maiara, e assim nós vamos continuando. Só da igreja como assim. Amém. Vou ler o texto em Isaías 41, 10. Glória a Deus. Graças te damos, Jesus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti, tornando-se em nada, e os que condeteis contigo perecerão. Buscá-los-ás, porém não os acharás. Os que pelejam contigo tornaram-se em nada, e com coisas que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, eu tomo pela tua mão direita e digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, tu veste de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor. Eu te redentor, teu redentor e santo de Israel. Eu estava na escola hoje e eu estava meio triste. Eu fiquei 4 aulas só no celular, convertendo aí 45 minutos cada 3 horas, quieta, sem falar com ninguém. Aí as minhas amigas perceberam que eu não estava bem, eu não estava legal e me chamaram. Aí eu contei porque eu estou passando por uma guerra espiritual e o Senhor estava calado comigo. Só que há um tempo eu estava com uma dependência emocional da minha amiga e toda vez que eu abria a Bíblia no celular, na palavra do dia, uma palavra para me confortar. E nesse tempo que o Senhor está calado comigo, eu percebi que Ele me curou e eu não tenho mais nada. A minha amiga leu essa palavra para mim e quando ela leu, eu senti um conforto muito grande do Senhor. Então, se você está ansioso, está triste, não temas, Ele vai estar com você sempre. E essa é a minha oportunidade de falar com o Senhor. Eu não estou falando. Jesus está falando. E por isso que está gostoso assim, né? Desde o início que estou falando, o Senhor está falando assim de um jeito tão glorioso. E sabe quando você tem certeza que o negócio vai continuar? Quando vir, Glória a Deus. Santo da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Existe um rio, Senhor.
Senhor, vamos beber essa água. Aleluia. Vamos se alimentar de Deus, irmãos. O mundo jaz no maligno, mas ali tem a presença do Senhor. Naquele lugar é nos alimentar para a vida eterna. Louvado seja Deus, nós andamos na contramão deste mundo, então vamos nós dar lugar nele para Deus nos encher, dar lugar para que Deus nos renovar, para que nós possamos cada vez mais receber da parte do Senhor o alimento, né? Que nos alimenta para a vida eterna. Amém? Louvado seja Deus. Cada um Deus separa com um dom, cada um usa o dom que Deus te deu do jeito que Ele te usa, não queira mudar. Não queira imitar ninguém, não. Usa você, Deus usar do seu jeito, né? Do jeito que Ele te levantou, faça a vontade do Senhor, que é assim que flui, assim é que as coisas caminham, né? Nossa irmã Maiara também vai estar louvando o Senhor, em nome de Jesus. Glória, glória. Glória a Deus. Aleluia. Como é que a igreja vai falar do Senhor Jesus? Amém. Queridos, que noite agradável, né? Como é gostoso reunirmos para falar de Jesus e ouvir de Jesus. Eu toquei hoje no Júnior, eu falei, eu não Sidney, estava com uma escuta dentro do nosso carro. Porque às vezes a gente faz umas perguntas para o Senhor. Eu falei para o Júnior, não, será que eu estou me precipitando? Será que eu estou na direção das coisas que o Senhor tem para mim? Será que a gente não adianta? Queridos, quando o Senhor nos responde, por isso que nós temos que estar atentos na casa do Senhor. Às vezes a gente vem, Senhor, fala comigo, às vezes a gente quer que venha até nós. Mas o Senhor também, Ele fala na mesa sua. No louvor, na palavra que a nossa irmã trouxe. Vão contender contra nós. Mas é o Senhor quem nos justifica. Aleluia, glória a E é Deus. daquele, queridos, que quando nós estamos na direção do Senhor, quer se levantar contra nós. Nós somos, olha gente, que coisa linda, o povinho, filhinho de Deus. E Ele nos escolheu. E nós temos vivendo dias, querido, não sei você, mas nós estamos assim tão afunilados em relação ao Evangelho, em relação à busca pelo Senhor, que se nós não estivermos verdadeiramente com a nossa fé, nós vamos nos abalar. Pode ter 20, pode ter 15, pode ter 30 anos de crente, pode ter o cargo que for, pode ter o chamado que for. Se nós, queridos, não tivermos a certeza de quem nós somos em Cristo, nós vamos balançar. Nós vamos cair no balançar da figueira. Então que nesses dias que nós venhamos cada dia nos apegar com o Senhor, porque os dias são maus, têm sido dias maus, e o Senhor tem procurado os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que nós venhamos a cada dia nos achegar a Cristo, sabe, com toda a nossa força. Foi igual a nossa irmã falou, os estudos estão aí, já estão começando a comprovar que o câncer é por conta de rancor e mágoa. Uma doença tão ferrenha, queridos, que eu acho que eu não sei se encontrou a cura. Porque se fosse assim, todos seriam curados. É pessoas que Deus tem a graça e a misericórdia que são curados. Mas que nós venhamos cada dia, igual o irmão pastor estava falando de perdão, que ele dizia, o perdão, quando você perdoa, são portas que são abertas no mundo espiritual, porque nós vivemos isso dentro da nossa casa. Eu com o meu cunhado, vou falar 2 minutos rapidinho, com o meu cunhado, aconteceu uma situação que nós tivemos uma briga muito feia por telefone, o irmão dele, na época ele era pastoreava bem, estava me aprendendo meu tijolo, na presença do Senhor. E nós discutimos muito e ficou uns áudios no meu telefone. Só não teve morte porque Deus não deixou. E ele foi se passando os tempos, que mas foi uma ira tão grande da minha vida para com ele, que quando eu queria ter mais raiva dele, eu escutava os áudios, o ódio aumentava, pastor Antônio. Sabe quando você quer ter ódio da pessoa? Eu queria odiar ele cada dia mais olha isso. Cantando, que Deus é lindo, Deus é bom. E quando eu ouvia falar dele, eu falava, se eu encontrasse ele em uma rua,
de uma calçada eu atravessava para outra. E ele, queridos, no dia que o Gael nasceu, eu creio que o Senhor já fez algo dentro de mim ali no nascimento do Gael. Porque o Senhor disse que o Gael seria diferente. Eu creio que ele já nasceu fazendo as coisas diferentes que o Senhor falou que ele seria. Eu falei para o Júnior, falei, não, fala para o seu irmão, se ele quiser ir em casa ver o Gael, ele pode. O Júnior falou assim, mas o Anderson? Eu falei, é seu irmão. E ele começou a marcar dias que eles pro Anderson em casa para a gente conversar, e nunca dava certo. Vou hoje, não ia. Vou hoje, eu falei, sabe de uma coisa, não é para acontecer esse negócio, isso não é de Deus. Deus não vai nesse negócio. E aconteceu o dia preparado pelo Senhor, queridos. Ali nós conversamos, ficamos quase 2 horas, nos perdoamos. Eu abri a porta para perdoar ele abriu a porta e o Senhor assim o fez. Quando Deus diz que tem coisas que são quebradas no mundo espiritual através do perdão, e é real, queridos. O Júnior tinha uma causa há mais de 5 anos na justiça. Em questão de dias a causa saiu para o nosso favor. Não é porque precisava de dinheiro que você perdoou, não. A nossa vida é espiritual. O perdão é como o pastor falou, você é liberto. Eu ouvi uma vez dizer que o perdão é igual um defunto amarrado na sua perna. Aonde você vai, você leva esse cadáver. Pensa você puxando um morto na sua perna, um peso que não é. Se você vai dormir, você leva. Se você vai comer, você leva. Aonde você vai, você leva. E quando você perdoa, você liberta esse morto para ir embora. E hoje, querido, ele vai na nossa casa, senta conosco, nós temos prazer. Hoje à tarde, ele mandou uma mensagem para o Júnior que vai precisar da ajuda de Júnior. Você vai ajudar. E assim, queridos, o perdão, ele abre portas no mundo espiritual. Que nessa noite, que essa reunião, que nós saiamos daqui com alguma lição. Porque não tem como o Senhor falar e não servir para alguém. É para mim e para você. Glória a Deus. Sei que a mata ficou.
Júlio vai estar ministrando a palavra, o operador da obra do Senhor. Eu quero pedir que a igreja fique de pé.